Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo nosso amigo Daniel Bump, presidente da SICS. Obrigado, Daniel, por ter aceito o nosso convite. Vamos pôr em dia os assuntos dessa poderosa entidade? Com certeza, muito obrigado pelo convite. E sempre é uma satisfação a gente poder estar aqui com os telespectadores da TV Cidade. É sempre uma satisfação. Muito bem, Dani. Pelos grandes atividades que a SICS tem, acho que nós podíamos ressaltar essa visita recente ao governador, né? Foi algumas demandas da Serra, em geral. O que tu pode trazer para os nossos amigos aí? Realmente aí dentro desses últimos 20 dias aí, a SICS de Farroupilha esteve 2 vezes presente no governo do estado. Na primeira oportunidade eu não estava aqui, esteve o Vinícius, que é nosso representante também, dentro da nossa diretoria, apresentando várias demandas. As demandas são antigas, né? Sempre muito voltadas à infraestrutura do estado. Então solicitamos mais uma vez, estava o presidente da SIC de Caxias também, o Ivanir Gasparim, e solicitando aí toda essa situação da infraestrutura, tapa-buracos. E também apresentamos uma das demandas aqui de Farroupilha, que é esse problema que a gente tem da falta de água, e juntamente ao governador, para que trate junto com a Corsã, a fim de que a gente possa realmente encontrar uma solução para isso, né? Esses problemas que já são de longa data. Esse da Corsã, outro dia a gente comentou, é uma demanda que o Dyer está dependendo para liberar um assunto para a Corsã. Mas isso tem 2 anos, né, Dani? Que coisa burocrática o Estado, né? O nosso país como um todo, né, o nosso serviço público, ele encontra na burocracia um monte de empecilhos, né? Parece que a gente faz questão de mostrar que nós somos um país burocrático, quando justamente devia ser ao contrário, né? As pessoas deviam ter a satisfação de agilizar os processos, fazê-los corretamente, mas agilizando, né? E a gente cada vez mais cria empecilhos, dificuldades, para quê? Parece que a impressão que em alguns momentos a gente tem é para mostrar que o setor público ele é importante, quando na verdade ele não se dá conta que ele está mais prejudicando a vida das pessoas do que auxiliando. E a gente vê em alguns países desenvolvidos, aí, por exemplo, nos Estados Unidos, e falando com um amigo meu que mora lá, e ele citou uma frase interessante, que o americano não suporta a burocracia. E realmente as coisas são mais simples e as coisas são mais práticas. E aqui a gente, com toda essa burocracia, a gente assistiu nos últimos anos aí um dos maiores esquemas de corrupção do nosso país, que às vezes acaba incentivando, através da burocracia se incentiva de alguma forma. Parece que as pessoas, para facilitar a vida, tentam usar de recursos dos não mais adequados. Que pena, né? Eu gostei muito da entrevista ontem com o prefeito Carlos Barbosa, que estava participando na Espaço com outros empresários, né? Inclusive com o Fabiano, que a frase que me marcou: o empresário, da porta para dentro, ele se garante. O problema é da porta para fora, quando enfrenta a burocracia, né? Nesse sentido, é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil. Vamos, só para dar um exemplo, sobre a situação dos grãos, por exemplo. O Brasil é um dos players globais, aí, tanto na exportação de soja como de milho, né? Um dos principais atuantes nas commodities do mundo, competindo aí com os Estados Unidos. E a gente produz muito bem. Agora a gente começa a enfrentar todos os problemas, que é o chamado custo Brasil, que é o custo da infraestrutura, dificuldade de estradas, problemas nos portos. Então, a gente peca em detalhes que os outros países não têm esses problemas e os tornam muito mais competitivos que a gente. Agora, a gente incomoda esses países com todos esses empecilhos burocráticos e de infraestrutura que a gente tem.
Imagina se nós tivéssemos condições similares para poder competir nesse mercado global. Então a gente vê que o Brasil ele tem um espaço muito grande de crescimento em todas as áreas, viu? Em todos, Principalmente no agronegócio, a gente vê ainda que a gente tem muito espaço para crescer, e nas demais áreas nós precisamos de uma reforma tributária para nos tornarmos mais competitivos, porque o nosso custo tributário ele é muito elevado. É um dos maiores do mundo, né? E além de ser elevado, ele é dificultoso de entendê-lo. A gente tem uma dificuldade de compreendê-lo, são muitos impostos, são várias situações que acabam dificultando os cálculos, dificultando a vida das empresas e a sua prosperidade. E além disso, o governo não cansou de causar mais problemas, vamos dizer assim, né? Inserir o e-social, que tem causado mais um problema, mais custo para as empresas. Vamos deixar claro que as empresas como um todo querem, sim, que tudo funcione, que os funcionários tenham os seus benefícios pagos adequadamente, tudo corretamente, mas para isso a gente não pode causar cada vez mais empecilhos, né? A gente vê o mundo cada vez se desburocratizando mais, a gente sempre compara aos Estados Unidos, que tem leis muito mais simples, impostos muito mais simples, e é uma das grandes economias globais. E funciona, né? E funciona, realmente, quando a gente está lá nos Estados Unidos, eu tive numa recente viagem, faz poucos dias que eu cheguei de lá, realmente as coisas funcionam, a infraestrutura é muito pujante, a gente vê sim um respeito muito grande à polícia e aos bombeiros, viu? Esses são órgãos muito respeitados nos Estados Unidos, e as leis com uma certa clareza maior que as nossas. Com certeza. A polícia, por exemplo, lá a gente não vê na rua, mas acontece um evento, vem ali 20 viaturas cai do céu, né? Chega a ser interessante isso. Muito interessante. Dani, com relação às demandas da região, tem havido uma união com as demais cidades da região aí? Com certeza, através da SIC Serra, que engloba aqui todos os nossos municípios da Serra, Caxias, Bento, Garibaldi, Flores da Cunha, São Marcos, Carlos Barbosa, enfim, são 14, 15 municípios bastante, aí. E a gente tem uma integração bastante grande, temos como presidente da SIC Serra o senhor Edson Morello, que é de Nova Prata, então que conduz essa entidade. Nós temos aqui em Farroupilha, né, a SIC de Farroupilha tem tido uma proximidade bastante grande com a SIC de Caxias e também com a SIC de Bento Gonçalves aqui, que são nossas duas grandes cidades lindeiras a nossa. Temos trabalhado muito em conjunto, temos solicitado as demandas aqui em conjunto, o próprio Ivanir, presidente da SIC de Caxias, e também o Elton, presidente da SIC de Bento, e junto comigo a gente tem falado que as nossas cidades não têm mais fronteiras. A gente não sabe mais onde é a divisa de uma cidade e a divisa de outra. Nós estamos todos integrados e num trabalho colaborativo aí de desenvolvimento e de melhoria da nossa região. Nós temos uma luta muito grande aí no que diz a infraestrutura do Estado. As estradas aqui da nossa região estão em condições assustadoramente péssimas. A gente tem desde janeiro aí encontros com o governo do Estado e felizmente agora está sendo feito esses tapa-buracos, né? Mas a gente quer muito mais que isso. Nós somos uma região muito pujante, nós somos um país e uma região que depende única e exclusivamente do transporte rodoviário. O que a gente precisa? Precisamos de estradas melhores, precisamos de ampliações das estradas, precisamos de viadutos, precisamos que isso aconteça. E cada ano que a gente perde com isso, a gente não recupera mais, né? São vidas que são perdidas aí nas estradas, são enormes os prejuízos que a gente tem tido de pneus furados, de rodas furadas, são coisas que elas são inadmissíveis
nesse momento num país que quer crescer. E umas cidades que nem tu nominou aí, que tem alto poder de arrecadação, né? Exatamente. E o retorno é sempre o mesmo, né? É uma pena isso. Né? Somos um polo industrial aqui muito forte, né? O nosso polo metal mecânico, claro que sofreu muito com a crise aí que aconteceu nos últimos anos, especialmente aí no ano de 2014, 2015 aí, e enfrentamos grandes dificuldades ainda, né? Mas a gente acredita que através da equipe econômica do Paulo Guedes aí, coisas boas irão acontecer. A gente espera que se inicie uma recuperação da nossa economia com volta de empregos. A gente acredita que no ano que vem aí o quadro já seja bem melhor, porque agora sinalizando essa aprovação da reforma da Previdência, que é uma expectativa bastante grande, não só do Brasil, mas dos investidores estrangeiros. E a gente precisa de dinheiro novo aqui no nosso Brasil, porque injeção de dinheiro na economia, precisamos de crédito, precisamos de dinheiro que venha do exterior também, porque o que está acontecendo hoje é uma circulação do mesmo dinheiro, entendeu? Então eu pago R$50, você paga R$50, os R$50 volta para mim, nós não estamos acrescentando dinheiro novo a essa economia, o que tem causado uma estagnação. Com certeza. Muito bem, amigos, se findou o primeiro bloco, temos muitos assuntos para tratar, porque é assunto de interesse econômico e que a economia como um todo faz parte do nosso dia a dia, né? Voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo o Daniel Bump, nosso presidente da SIX. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Voltamos com Cidade Aberta. E aí, Daniel, com relação ao governador, tu sentiu uma motivação nele ou ele ainda está botando os pés na casa ainda? Porque já se passa praticamente meio ano já foi, né? O que tu sentiu dos encontros com o governador? Qual é a... Realmente nós já tivemos 3 ou 4 encontros com o governador do estado desde o início do seu mandato. Podemos perceber sim que ele já está bem mais ambientalizado e que ele tem uma percepção bastante grande da situação do governo, das dificuldades que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta. Conseguiu uma grande evolução através da venda dessas empresas estatais, aí onde será conseguido aí uma colocação de dinheiro no caixa do Estado. E uma economia, né, Dani? Porque para o consumidor, para o cidadão, isso aí não traz benefício nenhum, né? Com certeza. Eu tenho uma opinião de que o Estado ele está presente em tudo. Claro. Em todas as situações ele está cobrando imposto e recebendo dinheiro de alguma forma. Então a gente entende que devido principalmente à dificuldade que passa o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado tem que se desfazer de todos os seus passivos. Não adianta, ele tem que se desfazer dos imóveis. Infelizmente, não tem mais como manter isso. Antigamente, até poderia ser importante e era oportuno, mas hoje é um novo momento. Um Estado que está estritamente deficitário, com uma dificuldade financeira imensa, ele tem que se desfazer das coisas que o Estado hoje não consegue mais administrar, ele não consegue mais dar atenção. Essa é um ponto de vista aí que o meio empresarial tem e que o governo do Estado já entende isso e se desfez de várias empresas já. Tem negócios, né, que o governo do Estado hoje é vantagem dar do que mantê-lo, claro, né?
Nós temos aqui, ontem mesmo, falando com o prefeito de Carlos Barbosa, temos aí a CESA, aí, que é a Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Propriamente aqui em Barbosa tem os silos também, que hoje o governo também não tem mais capacidade de administrá-la. Infelizmente, a gente tem que passar para a iniciativa privada, porque o governo não tem condições de organizar isso mais. E vou mais longe, em alguns momentos, quando fizemos essas sugestões, alguns integrantes do governo não entendem isso com bons olhos, né? Não veem isso muito bem. Agora, depois que o Estado tiver recuperado, e se for importante que ele tenha determinadas situações, né, determinados prédios, determinadas empresas, que as compre de volta. Claro, mas é aí em outro momento. Exatamente. Não agora, né? Nesse momento não tem muito o que pensar. Está decretada a estrada. O Estado tem que se desfazer do que ele possui hoje, injetar no caixa para poder honrar os seus compromissos. Com relação às estradas, que é uma das maiores demandas hoje aqui da região, né? O governador trouxe alguma luz assim mais de imediato, fora esse tapa-buraco? O que tu sentiu? Na verdade, referente às estradas, a situação é clara. Está sendo feita essa situação dos tapas-buracos. Agora a gente sabe que as contas do Estado são péssimas, né? Que o Estado não consegue mais fazer a manutenção das contas, né? Dificuldade de pagar os funcionários. Tu imagina como que o governo vai poder fazer investimentos em infraestrutura do Estado. Então, ficou claro que só tem um caminho, estão sendo feitas essas audiências públicas, mas a clareza de que a iniciativa privada terá que investir tanto em estradas quanto nos demais segmentos de infraestrutura, não resta dúvida, porque o Estado não tem capacidade financeira para fazer isso. Os pedágios vêm aí, com certeza. Com certeza, o que nós solicitamos ao governador é que pelo menos um integrante da SIC Serra, né, das SICs aqui da nossa região, participe desse processo para conhecer o que será feito. Para que a gente... Exatamente, para que a gente não tenha o desgosto de conhecer pedágios que vão extorquir a população, como já aconteceu. A gente precisa de coisas justas, os pedágios são muito bem explorados, né, em outros países, com estradas muito boas, mas tem que ser dentro de uma justiça, né, que as coisas tenham que ser claras e que aconteçam as obras de infraestrutura que são necessárias, porque a gente está exposto a riscos desnecessários todos os dias. Sim, nossa serra aqui para São Vendelino está lamentável. Pega só na nossa cidade aqui. Nós precisamos de um viaduto aqui na entrada de Farroupilha, em frente à rodoviária. Sim. Precisamos de um viaduto ali na Tramontina, onde foram inseridas todas aquelas sinaleiras. Precisamos de um viaduto aqui no Santa Rita, onde foram colocadas todas essas sinaleiras. Tu vê assim, de imediato, 3 assim, já para dar um pouco mais de segurança para as pessoas que usam essas estradas. A nossa serra aí que precisa que seja, que precisam de mão... que seja feita a duplicação da serra. Na verdade, numa oportunidade de visita ao governo do Estado, juntamente com o secretário dos Transportes, já existe um belo projeto de duplicação da serra, com uma belíssima ponte, tirando lá aquela curva da morte, a ferradura ali. Acidentes todo dia. Onde tem vários acidentes. Uma belíssima ponte, esse projeto já está pronto, viu? Agora, aonde vai se encontrar dinheiro para fazer isso? Só com investidores. Né? Exatamente, não tem outro caminho. Então, se for uma coisa coerente, a gente não vê problema nesse momento que isso aconteça. É claro que a gente sabe que existe uma alta carga tributária, agora a gente não vai ter outro caminho, viu? Isso ficou claro nas palavras do governador do Estado. Mas é assim todo mundo, né? Que nem você falou ali, um pedágio extorsivo que não era aqui, a gente não quer, né? Mas o que seja justo, ninguém quer correr Caxias e Farroupilha é uma avenida, viu, Glacier? Hoje a gente fala aí, 12 a 15 quilômetros, alguma coisa assim.
Tchê, isso é uma avenida unindo Sim. duas cidades. A gente já nem sabe mais onde acaba Caxias, onde começa a Farroupilha, né? tudo junto. A gente vê as obras aí, em mais alguns anos aí, se a economia começar a seguir o caminho, vai estar Com 100% unida, né? Com certeza. Não, hoje, essa semana está confirmado aí, na sexta-feira, com o senador Renz, né? Qual é a proposta dele? É para falar as coisas do que está acontecendo lá em Brasília? Qual é o foco de vocês, assim? Bom, nós solicitamos ao senador Luiz Carlos Reins, e aí eu já tinha conversado com ele há uma longa data, a gente já acompanha ele aí há um longo período, e desde o início do mandato dele a gente sempre tem conversado, e nós tínhamos uma perspectiva de trazê-lo até antes para Farroupilha, mas nós achamos melhor aguardar para ter uma perspectiva melhor do nosso país, porque a presidência da República começou num momento bastante conturbado, né? Isso é normal, toda essa troca de todos os cargos, ministros novos, se encontrar no governo, e toda essa reforma da Previdência aí que a gente tinha essa grande expectativa, mas parece que não acontecerá maiores problemas para a sua aprovação. Então, o objetivo é que ele venha para falar exatamente qual é a perspectiva do nosso Brasil, o que a gente pode esperar a partir nesse final de ano, início do ano que vem, o que está acontecendo nos bastidores do governo. Essa é uma das nossas um dos nossos principais motivos em trazer o senador Luiz Carlos aqui para Farroupilha. Não só em contato com ele, Dani, mas pelos teus contatos em Brasília, em São Paulo, pelo Brasil afora, tu tem sentido um otimismo dos empresários, de modo geral? Sim, a gente sente que as pessoas têm um otimismo bastante grande, as pessoas acreditam muito na equipe econômica do governo, e a gente vê que as coisas não acontecem no ritmo que a gente imagina. Sim, isso é óbvio, né? Todo mundo acreditava, agora vai o Jair Bolsonaro e sua equipe econômica aí foram eleitos, o Paulo Guedes, um economista reconhecido mundialmente, estudou nas melhores universidades, conhece tudo, num passe de mágicas tudo vai ser resolvido. A gente sabe que os problemas são grandes, mas que gradativamente as coisas irão acontecer. Através do deputado federal Jerônimo Girgen, já foi aprovada também a MP 871, que é a MP da Liberdade Econômica, facilitando bastante a criação de empresas, diminuindo o peso do Estado sobre as empresas. Isso é um empecilho bastante grande que a gente precisa entender, que nós precisamos gerar desenvolvimento e não tem outro caminho. Então, o que a gente percebe é que o governo sim está no caminho certo, só que isso leva um tempo de maturação para que as coisas aconteçam. Até pela situação que o país se encontrava, né? Sim. No meio de todo esse tumulto de roubalheira, de desvios, de coisas que a gente imaginava, mas não tinha noção que era tão grande, né? É uma mudança cultural bastante grande. A gente vinha de um modelo muito forte, fortalecimento único e exclusivo dos setores públicos em detrimento do setor privado, aonde a gente sabe que isso é exatamente o contrário. A gente sabe que para os países se desenvolverem é importante o incentivo ao setor privado, porque é ele que gera a renda e gera todo o desenvolvimento. E a gente já vê aí o próprio governo federal fazendo vendas, né, de parte da Petrobras, de exploração de petróleo, que isso é uma coisa bastante importante, porque o que a gente viu nos últimos anos é uma Petrobras sendo única e exclusivamente usada pelos governos para colocar pessoas lá e fazendo coisas muito piores, né? Que isso que é instalando uma corrupção e um desvio de dinheiro bastante grande. Então, a gente vislumbra assim um novo caminho, uma nova estrada para o nosso país, mas que é um processo relativamente lento. Não tenha dúvida. E todo mundo fala, o melhor programa social é o emprego. Não existe em lugar nenhum do mundo nada que seja diferente disso. Não dá dinheiro em árvore, não dá dinheiro
plantar o dinheiro, ele não vai sair da terra. A única forma que tem de se gerar dinheiro é através do trabalho e aí fazendo a economia girar. Com certeza. E tirar muitas pessoas de uma área que nunca teve tão alta de desemprego, né? Com certeza. Isso Nosso país chocante, passou por parece que uma acomodação bastante grande, onde foram feitos muitos incentivos para que as pessoas não trabalhassem. Essa era a impressão que a gente tinha, quando realmente é o contrário. A gente tem que incentivar essa geração de renda para que aconteça essa distribuição, né, para que as pessoas tenham a satisfação de trabalhar e ter o retorno financeiro e assim optarem o que fazer com a sua vida, né, e o que comprar, aonde gastar, comprando coisas melhores, né, talvez fazendo um turismo se houver a possibilidade, e é assim que as coisas têm que se acontecer, tem que ter uma liberdade para a vida das pessoas. Liberdade econômica e desenvolvimento, é só o que precisamos, né? Não tem outro segredo, e a gente precisa cada vez menos de um governo mais enxuto, deixando que a sociedade se organize. Muito bem, e a sociedade sabe, né? Com certeza absoluta, a gente precisa leis claras quanto a assaltos, né? Quanto toda essa educação que a gente precisa, né? Essa educação social quanto a viver em sociedade, onde o Estado realmente tem que coibir para que quem fuja da linha seja retirado da sociedade. Com certeza. E o resto da sociedade consegue tocar. A sociedade é organizada, já é clara, hoje todo mundo tem informação. Sim, muita informação. Muito, até demais às vezes. Dani, com relação ao dia 7/8, mais uma vez a SICS vai fazer o B2B. Como é que é isso aí, para quem ainda não ouviu falar, ou os empresários que estão nos assistindo, para ter essa possibilidade? Esse é um grande evento que a gente fez a sua primeiro encontro em 2017, é o Business to Business que a gente chama, né? Aqui, que é para as empresas de Farroupilha se conhecerem e fazerem negócios. É uma feira exclusivamente para pessoas aqui, para empresas aqui de Farroupilha. Vai ser lá na UX, dia 7 de agosto agora de 2019. Começa às 5 da tarde, acaba às 8 horas da noite. As empresas simplesmente disponibilizam o seu nome lá na SICS, quero participar, levam seu material, vai ter o seu espaço lá discriminado e vão ficar lá se apresentando, conhecendo outras empresas, fazendo negócios, e tem coisas muito interessantes que acontecem. E sem taxa nenhuma. Sem taxa nenhuma. O custo é zero, apenas que as empresas sejam associadas à SICS. Foi exponencialmente crescente, viu, esses nossos encontros. O primeiro tivemos aí 50, 60 empresas, no segundo já tivemos aí em torno de 90 e esperamos nesse ano ter ainda mais. E é um momento bem interessante, onde as pessoas acabam se conhecendo. A gente viu o gerente de bancos aí tentando falar com algumas empresas e se encontraram lá, vizinhos de porta de apartamento que não sabiam o que o seu vizinho trabalhava e se conheceram lá. Tivemos situações de empresa que traziam produtos de São Paulo e não sabiam que tais produtos eram produzidos aqui em Farroupilha. Então, atitude simples, mas muito produtiva. Que bom. Dani, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Estamos sempre à disposição e contamos sempre com a SICS também, né? Que é uma das grandes entidades da cidade. Bem, mais um Cidade Aberta. Hoje, abrilhantando nossas conversas, Daniel Bump, o presidente da SIC, um jovem batalhador por a sua cidade. Voltamos amanhã com mais Cidade Aberta.